gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora, eu tô fazendo intercâmbio aqui nos Estados Unidos, no estado de Iowa, e hoje vamos falar sobre o high school. Vamos falar sobre a escola, acabei de terminar o primeiro semestre, vou mostrar tudo, vou mostrar as matérias que eu tinha, se era difícil ou não, como é que foram minhas provas finais, minha grade horária, minhas notas e meu material. Então, vamos lá. Pra começar, eu vou ter que falar que eu ainda não me formei no ensino médio. Eu tô terminando isso mesmo. O ensino médio aqui. E eu tô fazendo o meu senior year, então no high school, que é como se fosse o terceirão. E eu tenho matérias obrigatórias pra me fazer, porque eu quero um diploma. Eu preciso desse diploma, porque eu tô a fim de me formar no ensino médio. E então eu estou fazendo essas matérias obrigatórias, umas são chatas, mas eu preciso fazer, outras são legais. Então é isso, vamos ver o meu horário. Apresento a vocês a minha grade horária, é essa daqui, como vocês podem ver, lá meu nomezinho em cima, os desenhos que eu fiz. E essas são minhas matérias. Eu faço as matérias obrigatórias, vamos começar por elas. A álgebra, que é a minha matemática, que tu precisa fazer matemática, infelizmente, porque eu odeio. Faço Government, que é governo americano, que basicamente é uma ciências sociais, ou seja, história. Earth Science, que é a minha ciências, que basicamente é ciência da natureza, o nome, e a gente aprende essas coisas. Senior English, que é o inglês do último ano. E de matéria extra eu faço artes, broadcast, que é como se fosse os anúncios da escola, a televisão da escola, vocês nunca viram no filme aquelas pessoas, bom dia, blá blá blá, e hoje vão os anúncios amanhã, não sei o quê. É isso que a gente fazia nessa aula. E weight training, que é como se fosse a educação física. Ah, falando nisso, tem que fazer educação física, é uma obrigatória, eu sempre esqueço, mas é uma obrigatória. A prova final de álgebra foi super tranquila, eu acabei com um A em álgebra, eu não sei como, mas acabei, e foi de boa. Artes é muito legal, eu amo artes, eu simplesmente amo essa aula, toda vez que eu entrava nessa aula eu ficava tipo, ai, finalmente. E a gente fazia vários projetos, várias coisas. A prova final de artes foi super de boa, ela queria saber sobre cores, primárias, complementares, texturas, formas geométricas, sombras, umas coisas assim. E foi também tranquilo, acabei com A. Broadcast, que é a que eu falei pra vocês, que é a TV da escola, foi super divertido, a gente mijava rindo em todas as aulas, era super engraçado. Então, eu terminei com A nessa matéria também, não teve prova final. Governo americano, um saco, mas legal, mas um pouco complicado. Por exemplo, eu gostava bastante dessa aula, eu gostei de aprender, mas era puxado, porque a professora dava muito trabalho, ela era muito exigente e as provas também acabavam sendo um pouco, não difíceis, mas tu tinha que estudar pra valer, assim, se tu não estudasse, tu ia super mal. A minha primeira prova em governo foi um caos. Foi um caos porque eu pensei, não, vai ser de boa, ela vai perguntar umas coisas. Foi um caos. Depois, para as outras provas, eu estudei bastante, me saí super bem, então a prova final foi também tranquila, acabei com um A nessa matéria. Earth Science, que é a ciência da natureza, foi tranquila. Eu não era muito fã, porque eu não sou muito da ciência, mas a aula foi até que interessante, tinha umas coisas interessantes. A gente aprendeu coisas que eu já tinha aprendido no Brasil, como rochas. Rochas eu aprendi no primeiro ano no Brasil, que era metamórfica, né, aquelas coisas acho que é sedimentária em inglês, acho que é. E eu já tinha aprendido no Brasil. Placas tectônicas eu aprendi no Brasil também, então eu já sabia. Vulcões, extinção dos dinossauros, a Terra, o Sol, tudo isso a gente aprendeu, então foi bem interessante. A última matéria foi sobre estrelas, a gente aprendeu sobre estrelas, foi legal. E eu acabei com essa matéria também. A prova final foi super tranquila, foi igual às outras provas que a gente fez durante o semestre, então foi de boa. Senior English, famoso inglês, não tinha gramática. Eu fiquei em choque quando eu cheguei aqui e não tinha gramática. Eu achei que eu ia me ralar e que eu ia ter problema com gramática, porque em inglês, o negócio de conversar e entender, eu sou boa. Agora, me bota pra saber o que é um verbo no passado, com substantivo não sei aonde, eu não vou saber. Não vou saber. E eu tava com medo disso, mas não teve gramática. O professor, ele fez muita leitura com a gente. Ele trabalhou muita leitura, o que foi incrível pra mim. A gente leu 4 ou 5 livros durante esse semestre e alguns não eram interessantes, mas os últimos que a gente leu foram muito legais.
E todos os trabalhos eram sobre os livros, e a prova final foi um essay, que é como se fosse um texto grande. A gente teve que fazer um PDF de 3 páginas, eu fiz 6, falando sobre o assunto X que ele escolheu. E eu ainda não sei a nota dessa matéria, pra falar a verdade, porque ele ainda não corrigiu, mas eu atualmente estou com um A, contando com todos os meus trabalhos e todas as provas antigas, então acho que eu vou acabar com um A, só se eu tirar F nesse essay. Weight training, que é como se fosse a educação física, foi super legal. Eu tinha a opção de fazer educação física, sabe? Que o professor dá uma bola, tu joga vôlei e alguns outros esportes que tu quiser. Mas eu quis fazer o weight training porque é como se fosse uma academia. Então, assim, eu faço academia na escola. Eu não pago e eu ainda gasto tempo na escola. Então, eu não teria que fazer uma academia fora, porque eu sou uma pessoa que adora fazer academia, adora fazer esporte, não consigo ficar sem. Então, eu tava muito preocupada. Quando eu cheguei aqui, tem uma academia na minha cidade, eu falei, não, vou fazer aqui e tal. Só que aí eu descobri que tinha na escola. Então eu faço lá, a gente levanta peso, a gente faz circuito, a gente corre. É super legal. E eu acabei com A nessa matéria também. Enfim, essas foram as matérias. Agora eu vou mostrar os meus materiais e no final eu conto pra vocês como é que vai ser as minhas matérias do segundo semestre, que quase todas trocaram. Eu só tô fazendo as obrigatórias, mas vamos lá. A minha mochila é essa daqui. Ela tem esses 3 bolsos, esse grande com esse aqui, esse do meio e esse menorzinho. Eu tenho esse meu chaveiro que diz Home, que esse é o formato do estado de Iowa, que é o que eu estou aqui. E aqui tem um bolsinho embaixo também, mas enfim. Essa é a minha mochila branca. Da escola a gente ganha um computador com uma capinha. Vou mostrar pra vocês. É esse aqui. Ele vem com essa capinha, com esse bolso aqui, onde vem o carregador. E eu comprei um fone, então botei aqui também. Eu comprei esse álcool gel, esse negócio aqui de pendurar e esse álcool gel. Gente, ele é de pêssego. Isso aqui é maravilhoso, sério. Às vezes eu passo na aula e fico cheirando, eu pareço uma pateta. Mas enfim, tem essa alça grande que coloca aqui e caminha. Ou esta alcinha menor também. Se a gente abre ele por esse bolso, a gente consegue ver o computador. Vou mostrar pra vocês como ele é. Assim, normal, preto. Esse é o computador que eu uso na escola. A gente usa o Google Classroom, então tudo que eu preciso tá aqui. E, enfim, eu só tenho um caderno, o resto tá tudo nesse fichário aqui, como eu mostrei, tem minhas matérias. Esse aqui, os desenhos que eu fiz durante uma aula que eu tava entediada e já tinha terminado o trabalho. Eu tenho 4 divisórias no meu fichário. Essa primeira é para governo americano. Eu tenho aqui todas as minhas anotações. Aqui é para ciência da natureza também. Aqui, ó, o meu vulcão, que lindo. Esse daqui é pra inglês, que eu quase não usei. Essa daqui era pra ser matemática, mas só tem uma folha. E por sinal eu tenho que fazer esse trabalho, não tô afim. Tô afim. Vou fazer essa primeira aqui é com provas. Provas e, enfim, provas e resumos, trabalhos. E essa última vermelha só pra matemática, pra mim não me perder e ter tudo em dia. Eu odeio. E agora pro segundo semestre já comprei, ó, 200 folhas pra tudo. Matemática, eu usava este caderninho, o famoso caderno americano. Eu sempre vi isso nos filmes, nas séries, tudo. Agora eu tenho. Ele é muito feio e chato, mas eu adoro, eu acho incrível. Pra mim é maravilhoso, porque, enfim, é super americano. E só tem anotação de álgebra. É chato, mas, enfim, gráficos e coisas e... Ai, me dá dor de cabeça. Também tem uma calculadora, porque aqui eles deixam usar calculadora, porque na minha escola no Brasil não deixavam, só parecia com uma calculadora no meio da prova. Minha professora ficava furiosa, meus professores todos, então não podia. E agora pode, então eu tô me sentindo um poder, porque eu não preciso fazer as contas fáceis, que todo mundo sabe fazer, menos eu. Agora vamos pra artes. O meu essencial pra artes é o meu sketchbook, que todo mundo tinha que ter. Toda semana, uma semana do mês, a gente tinha que apresentar um desenho pra minha professora. E eu vou mostrar uns pra vocês. Esse aqui foi o meu primeiro
Nossa bandeira linda do Brasil, com essas cores aqui no fundo. Eu adorei esse desenho, eu achei ele muito bonito. Essa Jasmine, que eu adorei o fundo, mas ela tá... A cara dela... Se não tivesse a cara dela, ia estar incrível. Mas não gostei do jeito que ficou os olhos, a sobrancelha e tudo mais, mas tudo bem. Eu fiz esse gato da Alice, que ele tem o rosto, assim, do gato do filme, só que eu queria fazer ele rosa, que nem o gato original, então eu fiz. Ele tá num toco, no meio da noite. E o último que eu vou mostrar é esse daqui, que ele é o sol da Rapunzel de Enrolados, com esses, né, como se fosse um vidro. E também tem esse fundo, assim, com essas cores. Eu fiz bem pastel, eu adorei, achei lindo. E é isso. Eu tinha essa pasta azul pra artes também, pra guardar meus trabalhos. Inclusive, olha que fofinho. A colagem que eu fiz é o Bimo de Hora de Aventura. A carinha dele ficou a coisa mais fofa, mas isso aqui eu não gostei muito. Mas ele tá lindo. Meu filhote. De estojo, eu tenho esse aqui com caneta colorida e lápis. De canetinha, eu tenho essas. Lápis de cor, mais esses. Giz pastel da Crayola. E eu também tenho este planner, sei lá. Ele é incrível, ele me ajuda sempre, me salva de tanta coisa que eu tenho pra fazer. Ah, eu tenho também o meu estojo principal, que é esse preto aqui, que eu tirei tudo dele. Ele é feio, mas ele é igual esse azul aqui. E eu tenho caneta preta, azul, marca-textos, canetas coloridas e lápis, enfim. Do primeiro semestre foi isso, agora vamos falar das minhas matérias novas do segundo semestre, que eu vou comentar depois, só quando eu terminar este semestre, falar como foi e tudo mais. Esse segundo semestre, minha grade horária ficou álgebra, psicologia, artes, biologia avançada, costura, culinária, inglês e treino. Então, vamos ter essas matérias e algumas são antigas, algumas são novas, eu tô muito ansiosa. Eu espero que vocês tenham super gostado desse vídeo. A escola não é difícil aqui, se vocês estão com medo, não é complicadíssimo e um horror. Eu, pra falar a verdade, acho assim, ó, que a escola, pelo menos particular, que era a experiência que eu tinha, assim, ó, é 1000 vezes mais difícil. Eles têm muito tempo, assim, pra gastar com os esportes e atividades extracurriculares, que acaba que a escola é muito fácil, porque eles não iam ter tempo pra estudar tanto assim. O que é difícil aqui mesmo, que eu já escutei a universidade. Parece que a universidade é bem difícil, que as pessoas vão zero preparadas e a coisa é realmente complicada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!